Agora o Papa Francisco foi longe demais e, bem, novamente, deixa de cabelo em pé os reaças de plantão, né? O que aconteceu foi que, num documentário que foi lançado ontem sobre o Papa Francisco, ele diz o seguinte aqui, olha: as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm o direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso. E essa é uma tomada de uma posição que é muito controversa em núcleos tradicionalistas da Igreja Católica e também no cenário religioso em muitas vertentes cristãs também, ou não apenas cristãs, mas em muitas vertentes religiosas pelo mundo, que é a aceitação da união homoafetiva, ou seja, que dois homens ou duas mulheres possam se unir, nesse caso civilmente, e constituir família. O primeiro ponto aqui é que a Igreja Católica ela é um dinossauro de muitas toneladas e que caminha vagarosamente. Então, assim, muitos processos históricos que se deram há, sei lá, 300 anos, como Galileu Galilei, por exemplo, né, quando ele vai lá e diz que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, a Igreja Católica na época condenou o Galileu, ele teve que se retratar, teve que negar a sua observação científica dos astros e quase 400 anos depois a Igreja Católica se pronuncia meio que pedindo desculpas, meio que não pedindo desculpas, mas ela demora muito para reconhecer os seus erros, ela demora muito para se renovar, ela demora muito para compreender os mecanismos e os processos sociais contemporâneos. Ou seja, você tem aqui um movimento de direitos civis dos homossexuais que começa nos anos 60, anos 70. Isso, para chegar e se refletir de fato na Igreja Católica, a um ponto em que você vai ter uma aceitação na Igreja, vai levar 300, 400 anos. Em 2300 a gente volta e vê o resultado disso. Outro caso, por exemplo, né, de ordenação de mulheres para sacerdotes. Esse é um caso que é debatido na Igreja Católica há muito tempo, na verdade, e eu tenho certeza que no dia em que começarem a ordenar mulheres para realizar ritos, para realizar missa, isso vai mudar drasticamente a própria Constituição da Igreja Católica, o modo como ela se relaciona com o mundo e com os fiéis. Mas, de qualquer modo, esse passo dado pelo Papa é muito importante porque é algo que eu falo sempre aqui, na verdade, né? A mensagem de Jesus, essencial, a mensagem primitiva de Jesus era de inclusão, era de aceitação das pessoas, era de acolhida das pessoas. E isso foi algo que se perdeu em muitas vertentes religiosas que passam a ser de exclusão. Nós aqui somos cristãos verdadeiros e todos os demais são pecadores que vão para o inferno. Eu falei sobre isso na segunda-feira, né? Sobre essa noção de que só quem segue uma religião é que será salvo e os outros estão condenados. No catolicismo, a relação é um pouco diferente. Ela se tornou mais uma religião institucional do que, de fato, uma religião devocional para a maior parte dos fiéis. Muita gente frequenta a Igreja Católica mais por hábito, mais por prática, sabe, costume, do que, de fato, porque está ali realmente engajado na doutrina, nas crenças da Igreja Católica. Eu imagino que, por exemplo, a vasta maioria dos católicos usa camisinha ou usa algum outro método anticoncepcional. Porque é o mundo que a gente vive, é o mundo contemporâneo. A Igreja Católica ainda está presa em certos dogmas ou certas noções que já se tornaram obsoletas há muito tempo. Mas, mesmo assim, essa pessoa que usa camisinha ainda se acha católico, ainda se acha, sabe, um seguidor daquela religião. Então as coisas mudam, as coisas se transformam, e eu vejo que essa percepção da noção de família é importante para renovar também essa noção de acolhida. Porque o que é a família? E esse é um tema que é muito debatido, na verdade, né, por alguns religiosos, né, por alguns fiéis também. O que é a família? E você tem uma noção tradicional, que é a noção da família tradicional brasileira, né, fé, tradição e pátria, que a família é pai, mãe e filhos. Ou seja, você tem esse vínculo consanguíneo, né, de procriação, de pôr uma criança no planeta. E isso é a noção de família deles. E há uma noção expandida de família que é, na verdade, a minha noção também, que é com a qual eu concordo, que família é quem cuida de você, quem te cria e quem te ama. E aí independe se você é o filho adotivo. Vamos supor que você tem um casal, homem, mulher, e eles vão lá e adotam uma criança. Essa criança adotiva não é de uma relação consanguínea, ela não foi fruto da procriação desse casal em particular, foi de outro casal, mas ela não foi fruto daquela relação
daquele casal. Aquela criança adotiva não faz parte da família? Por que não? Ou se fizer parte da família, né? Então se você aceitar que a criança adotiva pertence àquela família que a adotou, se você tem um casal homossexual, 2 homens, 2 mulheres, e eles adotarem uma criança, o que mudou? O que tem de diferente nessa família heterossexual e nessa família homossexual? Não tem nada de diferente. Não tem nada diferente e aparentemente nem para os olhos do Papa também. E isso vale para outras relações familiares também. Vamos supor que uma avó crie o neto ou a neta. Isso também é uma família. A avó não é mãe daquela criança, mas ela é alguém que está cuidando, está formando e dando afeto. Inclusive tem famílias que são afetivas, nesse sentido de famílias adotivas ou de outras relações que existem, são múltiplas relações, na verdade, que existem, né? São inumeráveis, na verdade, elas são mais família, na minha visão, do que certas famílias tradicionais, no sentido pai, mãe e filho, no qual você tem relações abusivas, por exemplo, violência, agressão sexual, ou seja, se a gente pensar na questão afetiva, muitas famílias típicas, que são vistas como modelo, elas não são de fato uma família nesse sentido funcional, nesse sentido de afeto e carinho. Porque quando você tem essa noção tão fechada de família, é como se fosse por si próprio um valor. E não é. E não é. Tem um livro muito interessante que se chama Misto Quente. A tradução é ruim, mas se chama Misto Quente, que é o do Charles Bukowski. E nesse livro, Bukowski, que é um autor bastante ácido e bastante duro e que conta histórias bem pesadas. Nesse livro em particular, ele é um romance, mas ele relata ali a infância dele, né, as histórias dele com o pai. E o pai era extremamente abusivo, né? O pai todo dia praticamente espancava o Bukowski, no livro é o Chinaski, né, que é o alter ego dele, mas todo dia espancava o Bukowski. Ele o açoitava basicamente com a tira de afiar a navalha de fazer barba, e ele propunha tarefas para o filho cumprir, né? Por exemplo, cortar a grama com um cortador de unha. Então o Bukowski tinha que ficar agachado no quintal cortando a grama com o cortador de unha, e quando ele chegava de casa, o pai ia conferir se estava certinha a grama, se estava parelha a grama. E se tivesse uma graminha para cima, ele lá e açoitava o filho com a tira de couro. Isso é família para você? Para mim isso não é. Isso aí é uma relação abusiva de um sujeito que simplesmente vê no filho um instrumento de extravasar a sua, sei lá, suas frustrações. Então, esse reconhecimento do Papa, ele é muito importante, de fato, para muitos casais homossexuais que são católicos, que inclusive frequentam a igreja e que se sentem discriminados no interior da própria religião que deveria acolhê-los. E aqui, como disse o Papa, ele não propõe um casamento na igreja, né, que você tenha lá 2 homens ou 2 mulheres entrando para casar na igreja. Mas ele propõe união civil, que já é o mínimo necessário, já é o mínimo básico para que essas pessoas sejam reconhecidas em seus direitos, que são os direitos de construção de patrimônio também. De que, por exemplo, se alguém desse casal falecer, que um dos cônjuges possa herdar o que eles construíram juntos. Como eu disse, isso é um direito básico, isso é um direito que não é religioso, isso é um direito na sociedade na qual a gente vive. E, felizmente, em muitos países, a gente já viu esse tipo de direitos avançando, né? O Brasil, inclusive, é um caso histórico, né? Um caso bastante progressista nesse sentido de aceitação do direito civil de casais homossexuais. Mas ainda existe uma rejeição em grupos religiosos mais fanáticos, mais fundamentalistas, de não aceitação de tanto de casamento civil de homossexuais, quanto da noção de família, de que essas pessoas, quando adotam uma criança ou o próprio relacionamento entre eles seja considerado como um núcleo familiar. Justamente porque as religiões têm essa lentidão de acolher o tempo moderno, né? Você tem lá um livro, né, o Antigo Testamento, que é um livro da Era do Bronze, você tem o Novo Testamento, que é um livro do Império Romano, e esses 2 conjuntos de livros são usados para tentar estabelecer normativas, condutas éticas e sociais para o século XXI. Então é bem complicado mesmo estabelecer esse tipo de visão para o passado que não reflete o presente. E vale pensar que o Papa também ele tem causado furor em várias questões também, né? Ele é considerado por certos grupos mais fanáticos também, mais tradicionalistas da Igreja Católica, como um herege. Ele é alguém que tem testado ali, tem tentado expandir um pouco essa noção de acolhimento da Igreja, né? E sempre há, na verdade, uma colisão entre forças progressistas e reacionárias, entre forças de avanço, entre forças olhando para o futuro e forças olhando para o passado, querendo retornar a um passado que não vai retornar.
Eu acho que esse embate, essa colisão de forças, a gente vê na política também, né? A gente vê agora, por exemplo, essa força reacionária que chegou ao poder nessa visão do passado glorioso, a ditadura militar, por exemplo, que salvou o Brasil do comunismo. Então eles vão lá e distorcem as coisas, mitificam o passado para não ter que enxergar o presente e os desafios do presente e como as decisões hoje vão nos levar para um ponto possivelmente melhor ou pior no futuro, mas são decisões que a gente tem que tomar. E que partem desse embate, partem de pessoas que estão dispostas a mudar algumas coisas para avançar e daquelas pessoas que querem preservar coisas que são retrógradas, que são atrasadas, que já não funcionam mais. Então, nesse sentido, eu vejo que o Papa Francisco deu um grande passo adiante, até na reportagem que eu vou deixar linkada para vocês aqui do G1, que mostra que até os jesuítas acolheram muito bem essa notícia, até um bispo disse que vai abençoar casamentos homossexuais na igreja dele, e isso é um enorme de um avanço. Isso dá um ar de esperança, de tolerância, na verdade, de aceitação das pessoas, como elas são. Porque esse é outro fato também. Homossexuais existem, eles não vão desaparecer, eles não vão deixar de existir, sempre existiram, é algo natural. E se a igreja não aprender a lidar com isso, perdem de fato pessoas que poderiam contribuir com a própria igreja, com a própria mensagem de tolerância e de aceitação de Jesus. Então, é um grande passo. E só para concluir esse vídeo aqui, é importante lembrar também que esse Papa ele era visto como um Papa de transição, né? Depois, quando acaba lá o papado, acaba não, né? O Ratzinger ele renuncia, o papado dele, eles vão lá e escolhem o Bergoglio para se tornar Papa e pensavam, pelo menos era o que se especulava na época, que seria um papado breve e que ele seria uma transição para um outro Papa em seguida. E ele tem chacoalhado as bases do catolicismo e eu acho que muita gente, mesmo quem não é católico, simpatiza com o Papa Francisco. Eu sou um desses, eu sou um ateu, é uma figura que inspira confiança, é uma figura que inspira esperança de que pode ser melhor, de que as religiões podem ser melhores, que elas não precisam ser veículos de intolerância, de ódio, de perseguição de minorias, que elas podem propagar uma mensagem de aceitação do outro. Isso é muito importante, na verdade. Eu acho que o catolicismo agora, com o Papa Francisco, tem dado uma lição, na verdade, para muitas religiões do mundo. Embora você tenha sacerdotes, padres que são ultra-reacionários, né? Tem padres olavistas, para ter uma ideia, por exemplo. Mas há grandes forças progressistas na Igreja Católica e que poderiam fazer uma enorme transformação positiva no mundo para os fiéis e para quem não é católico também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa fala do Papa Francisco, né? Acolhendo os homossexuais e dizendo que são família. Ele reconhece aqui o caráter de família dessas pessoas, embora não aceite o casamento na igreja, acho que nem querem isso também, não sei se as pessoas querem casar na igreja, né? Não me parece que seja a intenção de muitos homossexuais, eles simplesmente querem um reconhecimento civil mesmo daquela relação familiar deles. O que você pensa sobre isso? E também sobre esse atraso das religiões em se modernizar, na verdade, né? Porque são séculos, isso sendo otimista muitas vezes, né? São séculos para que uma religião passe a avançar em certas pautas. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho para receber notificações, se torne um membro aqui para dar um apoio ou um apoiador no Apoia-se. E confira o meu canal agora de games no site roxo, que eu não posso mencionar aqui porque parece que o YouTube boicota. Confira meus livros, tanto sobre Bolsonaro quanto sobre Jesus histórico, no qual eu falo basicamente isso, na verdade, né? A mensagem de aceitação de Jesus, de acolhida, de sacrifício, de receber as pessoas e não de repudiar as pessoas. Bem, me diga o que vocês pensam aí e até mais. Tchau!